Boa noite. Boa noite. Mesmo condenado, Lula continua na frente na pesquisa Datafolha. Ele ganha com folga nas simulações de primeiro e segundo turnos. Sem Lula, Bolsonaro lidera. A disputa pelo segundo turno fica embolada. Os nomes mais cotados para enfrentar o deputado são Marina, Ciro, Alckmin e Luciano Huck. Polícia Federal quer quebrar sigilo bancário e telefônico de Temer. O presidente é investigado por causa de um decreto sobre os portos. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, se torna réu pela 21ª vez. Ele já tem 4 condenações, num total de 87 anos de cadeia. Filha de Roberto Jefferson recorre ao Supremo para assumir o Ministério do Trabalho. Nomeada por Temer no começo do mês, Cristiane Brasil é acusada de violar leis trabalhistas. Pela primeira vez, trabalho por conta própria ou sem carteira supera o emprego formal. O ano passado fechou com mais de 12 milhões de desempregados. O Jornal da Gazeta está no ar. O Conselho Regional de Farmácia vai investigar a venda de uma espécie de vacina homeopática contra a febre amarela vendida em São Paulo. Ontem, o Jornal da Gazeta flagrou a comercialização do produto. O composto vendido como vacina homeopática é feito a partir da vacina convencional contra a febre amarela, na forma de um isoterápico. Na homeopatia, quer dizer que a dose com a substância que causa a doença, no caso o vírus atenuado, foi ultradiluída em água e álcool. O Jornal da Gazeta mostrou ontem que várias farmácias estão anunciando a dita vacina homeopática contra a febre amarela na internet e que para comprar não precisa de receita médica. Nesta, em Santana, foi a farmacêutica que prescreveu o preparado. O nome dela aparece no rótulo, depois da abreviação de doutora, o que pode dar a entender ao consumidor que a fórmula foi indicada por um médico. Sem saber que estava sendo gravada, ela disse para que serve o remédio. As pessoas pensam que é a vacina. Não é a vacina. Na verdade, ela protege, porém, se você pegar a febre amarela, você não tem todos aqueles efeitos colaterais que podem ser causados. Procurada hoje, a farmacêutica preferiu não gravar entrevista. A Associação Médica Homeopática Brasileira diz que não há comprovação científica da eficácia do composto, seja para prevenir ou tratar a febre amarela. Para a Associação Paulista de Homeopatia, o consumidor está sendo enganado. Vacina contra a febre amarela, vacina homeopática, isso não existe. Estimula a automedicação e o pior, a pessoa se enganar, se auto-enganar achando que está tomando um remédio eficaz. Hoje, o Conselho Regional de Farmácia reagiu à denúncia. Anunciou que abriu um processo administrativo para apurar a conduta dos farmacêuticos responsáveis pelas farmácias mostradas na reportagem. Disse também que vai ampliar a fiscalização e notificar de forma individual todos os profissionais do Estado, para evitar que o termo vacina continue sendo usado de forma indevida para designar uma fórmula homeopática. O Conselho Regional de Farmácia é totalmente contrário a essa postura dos farmacêuticos, né? Não existe vacina homeopática contra a febre amarela, né? Na verdade, existe um isoterápico, né, que é feito a partir da vacina, mas ele não substitui a vacina. O Conselho Regional instaurou um processo administrativo para apurar as denúncias e isso vai correr internamente. E se for detectado que houve alguma inadequação, esse profissional farmacêutico vai responder sobre isso. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que esse medicamento homeopático não tem registro e, por isso, não tem segurança e eficácia asseguradas. A agência orienta que o consumidor denuncie para que os casos sejam apurados. Por telefone, a Coordenadoria de Vigilância em Saúde, a Covisa, responsável pela fiscalização das farmácias, informou que está apurando se existe registro desse produto. A Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, divulgou uma carta em que chama a atenção do poder público sobre os riscos de urbanização da febre amarela.
O texto afirma que é preciso definir políticas de curto e médio prazos para prevenir futuros surtos, já que não se pode mais afirmar com toda a segurança que não existe transmissão urbana da doença. O texto, que tem repercutido nas redes sociais, é intitulado Carta Aberta sobre a Febre Amarela no Brasil e foi publicado agora no fim de janeiro. Ele é dirigido às autoridades sanitárias do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e municipais e à sociedade brasileira. A Abrasco reúne universidades, fundações e institutos de pesquisa de várias partes do país. O trecho que mais tem chamado a atenção diz que não se pode mais afirmar com segurança que ainda não existe transmissão urbana da doença. A declaração dá a entender que o vírus da febre amarela já poderia estar circulando nas cidades, o que poderia dar início ao ciclo de transmissão urbana da doença. Mas este pesquisador do Instituto Adolfo Lutz entende que, apesar do risco existir, ele é mínimo. E explica que, para isso acontecer, não basta simplesmente uma pessoa infectada e um mosquito transmissor urbano, no caso, o Aedes aegypti, o mesmo que transmite zika, dengue e chikungunya. Até agora, os casos registrados são de febre amarela silvestre, em que o contágio se dá por meio de picadas de mosquitos que vivem na mata. A mudança disso depende do vírus passar a circular na população humana e atingir populações de mosquitos capazes de realizar essa transmissão. Ou seja, nós precisamos ter uma quantidade de humanos suficientemente infectados, em contato com uma população de mosquitos suficientemente densa, apta, ou seja, capaz de realizar essa transmissão e esse ciclo se iniciar. O texto, que circula na internet, alerta que é assustadora a possibilidade de uma epidemia urbana. Em outro ponto da carta, o texto critica as políticas públicas de prevenção da doença sem citar nenhuma entidade específica. O texto também diz que a ameaça de urbanização da doença obriga as autoridades a tomarem medidas efetivas no curto e também no médio prazo e que essas medidas precisam passar pelo investimento em saneamento básico e até na preservação do meio ambiente. A carta também cita ações como elevadas coberturas vacinais e de educação em saúde e diz que as medidas evitariam a crise pela qual estamos passando com dezenas de mortes, diz o texto. Para o pesquisador, o modelo atual de imunização com doses fracionadas é eficaz e tem potencial para evitar a proliferação do vírus nas grandes cidades. Todos os casos de febre amarela humana detectados no estado de São Paulo foram casos associados ao ambiente silvestre. Nós não tivemos ainda, para o estado de São Paulo, uma transmissão humana associada realmente a ciclos urbanos. E acreditamos que as estratégias atuais vão manter esse padrão. Neste momento, a gente pode ver aqui no fundo, a Avenida Paulista está interditada nos dois sentidos por causa de uma manifestação do MTST. Daqui a pouco, aqui no Jornal da Gazeta, você terá outras informações sobre essa manifestação. Em Minas Gerais, teve mais um caso de morte por febre amarela. O homem de 53 anos estava internado no hospital particular de Belo Horizonte. Ele morreu no domingo, mas os exames que confirmaram a causa só foram divulgados hoje. Assim, Minas registra 38 mortes por febre amarela de dezembro até agora. Mesmo condenado à prisão, o ex-presidente Lula se mantém em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto do Datafolha para a eleição deste ano. No cenário mais favorável dos 9 simulados, Lula tem até 37% da preferência. Condenado a 12 anos em regime fechado, Lula mantém vantagem com 34% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial contra o candidato do PSC, Jair Bolsonaro, que tem 16%. Em seguida, Marina Silva, da Rede, aparece com 8%. Luciano Huck, sem partido, Ciro Gomes, do PDT e o tucano Geraldo Alckmin, todos têm 6%. Brancos e nulos somam 14%. Não souberam dizer ou não responderam, 2%. Num dos cenários em que Lula não aparece, o primeiro é Bolsonaro, com 18% dos votos. Marina Silva vem em segundo, com 13%, acompanhada de Ciro Gomes, com 10%, e Alckmin e Huck, ambos com 8%. Jacques Wagner, como candidato do PT no lugar de Lula, tem 2% das intenções.
Sem Lula, os votos brancos e nulos sobem para 24% e 4% dos entrevistados não souberam ou não responderam. No nono e último cenário simulado apareceu o presidente Temer. Ele tem apenas 1% das intenções de voto. O ex-presidente Lula também lidera nesse cenário em primeiro turno com 34%. O Datafolha ouviu 2.826 pessoas em 174 municípios brasileiros. A margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Se a mais recente pesquisa do Datafolha serviu para alguma coisa, foi para demonstrar que a eleição presidencial de 2018 tornou-se uma espécie de latifúndio improdutivo, à espera de ideias que o ocupem. As 2 vagas no segundo turno da sucessão são, a essa altura, terrenos baldios, sem donos. Lula, ainda favorito, está inelegível. Bolsonaro, a direita autoritária que se apresenta como contraponto da esquerda presidiária, parou de crescer. Tudo pode acontecer, inclusive nada. A Lava Jato revelou o grande amor da oligarquia política e empresarial brasileira pelo desastre. O Datafolha informa que esse amor dos oligarcas pela catástrofe foi plenamente correspondido. Com a política indo a pique, surge uma demanda por novidade. Isso pode resultar em boa coisa, mas também pode desaguar em aventura e frustração. Parte do eleitorado parece procurar o candidato desconhecido, capaz de saciar a fome de decência e de rumos que está no ar. No principal cenário sem Lula, os eleitores que informam não ter candidato votarão em branco, anularão o voto ou estão indecisos, somam impressionantes 36%. É uma taxa de desalento sem precedentes. Para essas pessoas, o Brasil virou um conto do vigário no qual todos caíram. É um entendimento cômodo, evita que o eleitor enxergue um culpado no espelho. Mas isso não resolve o problema. O governo moralmente sustentável a que o brasileiro tem direito não nascerá da passividade. Boa noite. Na avaliação de governo, Temer teve apenas 6% de aprovação, segundo a pesquisa. A rejeição do governo Michel Temer, segundo o Datafolha, é de 70% contra apenas 6% de aceitação. No último levantamento, realizado em novembro de 2017, 71% avaliaram como ruim ou péssimo e 5% como ótimo ou bom. O índice dos que consideram a gestão regular ficou em 22%. Antes, essa avaliação era de 23%. Segundo o levantamento, neste ano, 2% dos entrevistados não souberam ou não responderam. No ano passado, foi 1%. O Datafolha também pediu para os entrevistados atribuírem uma nota de 0 a 10 para o governo Temer. 43% deram nota 0, 14% deram nota 5 e 8% nota 2. A média, segundo o Instituto, foi de 2,6. Em julho de 2016, 2 meses depois de ter assumido a presidência, a nota média atribuída a Temer era de 4,5, de acordo com o Datafolha. O Instituto Datafolha ouviu 2.826 pessoas nos dias 29 e 30 de janeiro. A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos. Relatório da Polícia Federal pede a quebra do sigilo fiscal e telefônico do presidente Michel Temer na investigação sobre o decreto dos portos. No documento enviado ao Supremo, os delegados da Polícia Federal argumentam que a quebra de sigilo se faz necessária para aprofundar as investigações sobre transações imobiliárias do coronel da PM João Batista Lima, amigo de Temer. O inquérito apura o pagamento de propina ao presidente e a aliados dele, durante as negociações de um decreto que beneficiaria o setor portuário. O texto foi assinado por Temer em maio do ano passado. Além de Michel Temer e do coronel Lima Filho, também são alvos da investigação o advogado e ex-assessor da presidência, José Yunes, e Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala da JBS Friboi. Ao responder às 50 perguntas da Polícia Federal, Temer negou o recebimento de propina para beneficiar as empresas do Porto de Santos, entre elas a Rodrimar, e também disse desconhecer qualquer recebimento de vantagem indevida por parte dos aliados. E nesta semana, o presidente Temer se reuniu novamente com o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, sem o ministro da Justiça, do qual é subordinado. É a segunda vez este ano em que os dois se encontram sem a presença de Torquato Jardim.
O primeiro foi 3 dias antes da entrega das respostas sobre o decreto dos portos. O outro encontro foi na segunda-feira. Nos próximos dias, o delegado Kleiber Malta Lopes, que preside a investigação sobre o setor portuário, terá que decidir se Temer cometeu algum crime. O Ministério da Justiça, o Palácio do Planalto e a Polícia Federal não quiseram se manifestar. Ao Supremo, a defesa do presidente Temer pediu o arquivamento da investigação sobre o decreto. A decisão sobre o assunto cabe ao relator na Corte, ministro Luiz Roberto Barroso. Logo mais, ao vivo, Maria Lídia Flandoli entrevista o deputado federal Paulo Teixeira e vice-presidente nacional do PT sobre os planos do partido para as eleições deste ano. O ministro Dias Toffoli do Supremo mandou a Polícia Federal investigar o líder do governo, o senador Romero Jucá, do PMDB. Romero Jucá é suspeito de receber propina por lobby nos Correios em prol da Confederação Brasileira de Tênis. O senador nega as acusações e pediu que a investigação seja arquivada. No entanto, a Procuradora-Geral da República diz que os autos trazem a narrativa consistente e verossímil por parte de quem denunciou o caso com a indicação de meios de comprovação dos crimes. Raquel Dodge pediu ao ministro Dias Toffoli, relator do caso no Supremo, para aprofundar as investigações. O ministro autorizou e pediu a apuração da Polícia Federal. E numa outra investigação que envolve o senador, o banqueiro José Augusto Ferreira dos Santos, ex-controlador do Banco BVA, contou à Polícia Federal que se apossou de R$2,5 milhões enviados pela Andrade Gutierrez a Romero Jucá. O montante seria dinheiro de propina da obra da hidrelétrica do Rio Madeira, em Rondônia. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, os investigadores suspeitam que o banqueiro queira eximir o senador do recebimento de vantagem indevida. Jucá afirma que nunca solicitou ou orientou José Augusto Ferreira dos Santos a fazer contratos com Andrade Gutierrez e nem foi beneficiado por recursos ilícitos. A deputada Cristiane Brasil, do PTB, continua buscando alternativas jurídicas para assumir o cargo no Ministério do Trabalho. Hoje ela contestou no Supremo Tribunal Federal a suspensão da posse. A determinação havia sido feita pela ministra Carmen Lúcia, a presidente do Supremo. Cristiane Brasil foi escolhida pelo presidente Michel Temer para assumir o ministério. No entanto, como ela já foi condenada por dívidas trabalhistas, a moralidade administrativa foi contestada. Recentemente, a deputada divulgou um vídeo gravado num barco se defendendo das acusações. Mas o ambiente e o tom do discurso geraram mais uma saia justa para o Palácio do Planalto. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou hoje, por unanimidade, um pedido de suspeição contra o juiz Sérgio Moro, movido pela defesa de Lula. Segundo os advogados, Moro teria perdido a imparcialidade para julgar o ex-presidente e se tornado suspeito por causa de atos praticados nos outros processos contra Lula. De acordo com o desembargador João Pedro Gebran Neto, relator dos recursos da Operação Lava Jato no tribunal, as questões apresentadas já foram exaustivamente analisadas pela 8ª turma. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, virou réu pela 21ª vez num desdobramento da Lava Jato. Na nova denúncia aceita pela Justiça, Sérgio Cabral é acusado por 213 atos de lavagem de dinheiro. O montante seria de cerca de R$10 milhões. Segundo o Ministério Público Federal, os recursos de propina eram injetados em espécie na contabilidade de concessionárias automotivas do grupo Dirija, que posteriormente contratava serviços de consultoria e de advocacia que nunca foram realizados. Além do PMDBista, outras 6 pessoas também se tornaram réus, entre eles Ari Filho, apontado como operador financeiro do ex-governador. Na Lava Jato, Cabral foi condenado 4 vezes. As penas somadas chegam a 87 anos. Atualmente ele está preso no Paraná. Ontem, o STJ negou o pedido da defesa para levá-lo de volta para o Rio. A transferência para Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, foi tomada porque, de acordo com o Ministério Público do Rio, o ex-governador teria tido privilégios no sistema prisional fluminense. Sobre essa denúncia aceita hoje, os advogados de Sérgio Cabral afirmam que a Procuradoria recicla material usado em outros processos para chegar ao ex-governador, baseada exclusivamente em artifícios teóricos e em delatores.
2 dias após ser xingado em um avião comercial, Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo, recebeu autorização do Ministério da Defesa para usar o voo da Força Aérea Brasileira. A viagem aconteceu na última segunda-feira e não foi registrada na agenda oficial do tribunal. A viagem do ministro de Cuiabá a São Paulo consta no relatório publicado no site da Força Aérea Brasileira. No dia 29 de janeiro, última segunda-feira, a aeronave estava à disposição do Ministério da Defesa no transporte do presidente do TSE, mas o site da FAB não apontava o motivo para a viagem. Segundo as regras em vigor desde 2002, podem se deslocar em aeronaves da FAB vice-presidente da República, ministros de Estado, presidentes do Supremo, da Câmara e do Senado e comandantes das Forças Armadas. A viagem de Gilmar Mendes aconteceu pois é uma prerrogativa do ministro da Defesa autorizar outras autoridades em casos de emergência, viagens a serviço ou em deslocamento para local de residência. Segundo o jornal Folha de São Paulo, as justificativas de Gilmar Mendes para a utilização da aeronave foram um compromisso no fim da tarde no Tribunal Regional Eleitoral na capital paulista e a falta de voos comerciais no horário. Porém, a agenda pública dele neste dia não foi publicada no site do TSE. A viagem no avião oficial aconteceu 2 dias depois dele ter sido hostilizado em um avião comercial num voo de Brasília a Cuiabá. As críticas e xingamentos dos passageiros foram registradas em vídeos compartilhados em redes sociais. Bora, Gilmar! Bora, Gilmar! Bora, Gilmar! Gilmar Mendes quer que a Polícia Federal investigue quem o xingou no avião e o autor de um site que pagaria R$300 para quem o acertasse com um tomate. Essa não é a primeira vez que Mendes é alvo de manifestações. No início de janeiro, ele foi hostilizado por 2 brasileiras em Portugal. O senhor não tem vergonha do que o senhor faz? Os protestos contra o ministro se intensificaram após ele mandar soltar políticos e empresários. Entre eles, o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, e Jacó Barata Filho, considerado o rei do ônibus. A assessoria de Gilmar Mendes negou que ele tenha optado por viajar num avião da FAB por questões de segurança e destacou que ontem ele utilizou um voo comercial para retornar a Brasília. Em nota, o Ministério da Defesa afirma que a prerrogativa está prevista em lei, conforme o decreto de maio de 2002. 9 pessoas foram presas por desviar medicamentos de alto custo da rede pública e revendê-los para hospitais privados. Entre setembro de 2014 e maio de 2016, essa quadrilha faturou 16 milhões e meio de reais. Caixas e mais caixas de remédios, a maioria para o tratamento contra o câncer, que custam em média R$8 mil cada uma. Os medicamentos foram desviados de hospitais públicos localizados nos estados de São Paulo, Goiás, Espírito Santo e no Distrito Federal. Depois, abasteceram uma empresa de fachada que revendia os remédios a clínicas e hospitais. Eram várias modalidades de empreitada criminosa, desde desvio de hospitais, públicos e privados, e até mesmo subtração de mercadorias. Então, com isso eles iam equilibrando, porque na medida em que, se eles evidentemente terminassem com os estoques dos hospitais, o esquema seria evidentemente descoberto. Ao longo das conversas telefônicas gravadas durante a investigação, 2 hospitais aqui de São Paulo são citados. O do Mandaqui, na Zona Norte, e o Hospital Emílio Ribas, referência na área de infectologia. Aliás, um dos presos hoje trabalhava aqui no Emílio Ribas. Robson Eduardo Marques era motorista aqui do hospital e atuava há mais de 25 anos nessa função. Robson está preso. Segundo a investigação, ele recebeu R$125 mil entre abril e maio de 2016. O funcionário atuava no transporte e manuseio dos medicamentos. Os investigadores apuram agora o envolvimento de outros servidores públicos no esquema e também como os remédios armazenados nos hospitais eram saqueados sem levantar suspeitas. E o que a gente quer agora é descobrir quais outros servidores estão envolvidos e
aonde que está nessa linha de raciocínio, vamos dizer assim, nessa linha de caminho, nesse procedimento, onde que está a falha, onde que a gente pode fechar essa torneira para que isso não se repita mais. A quantidade de remédios apreendida não foi divulgada. Segundo o Ministério Público, os lotes serão periciados e, dependendo da vida útil e das condições químicas, serão devolvidos aos hospitais envolvidos. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas afirmou que colabora com a investigação da Corregedoria Geral de São Paulo e do Ministério Público. A Secretaria de Saúde do Estado, responsável pelo Hospital do Mandaqui, na Zona Norte, não quis se manifestar. Ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que o sistema de segurança pública do Brasil está falido e que bloqueios marítimos e aéreos devem ser feitos nos próximos meses no Rio de Janeiro. Hoje de manhã, manifestantes fecharam a linha amarela em protesto contra a morte de 3 pessoas durante confrontos entre a PM e traficantes na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio. Um dos mortos era apontado como chefe do tráfico na região. A Via Expressa foi interditada com barricadas várias vezes durante o dia. Os motoristas entraram em pânico. Alguns tentaram voltar de ré, outros deixaram os carros em busca de proteção contra os disparos. A linha amarela é uma das principais vias expressas do Rio. Liga a Zona Oeste à Zona Norte e à Ilha do Governador. Uma lei mais dura para quem for pego fazendo xixi na rua. É a primeira vez no Carnaval de São Paulo que a Prefeitura prevê multar em R$ 500 o folião que se aliviar em lugar impróprio. As novidades para este ano não param por aí. O nome oficial da programação deste ano é São Paulo Carnaval do Brasil. A estimativa da Prefeitura é que o feriado movimente cerca de R$ 500 milhões entre serviços, atrações e hospedagem. Já estamos com 67% de ocupação dos hotéis de reservas, dos hotéis da cidade de São Paulo. E anos atrás, até uma década atrás, isso era 25%, ou seja, os hotéis tinham um período de baixa em São Paulo. A folia começa mesmo no próximo sábado, dia 3, e vai até o domingo, dia 18 de fevereiro. Ao todo, 491 blocos vão desfilar nas ruas da capital, com exceção da região da Vila Madalena. No bairro, são esperados cerca de 5 mil foliões por dia, mas o acesso vai ser controlado. Entrada liberada apenas das 11 horas da manhã até as 5 da tarde. Os bares devem fechar às 8 da noite. São 1.380 linhas de ônibus em São Paulo. Até agora, conseguimos apurar que 699 serão afetadas durante os dias de pré-carnaval e pós-carnaval. O nosso usuário, chegando num ponto de ônibus, ele vai ter esse tipo de informação. Inclusive, fizemos uma história em quadrinho para facilitar aonde ele deve se dirigir, que haverá um operador da SP Trans para informá-lo onde o ônibus está passando. Uma das novidades deste ano é que a Avenida 23 de Maio vai se transformar em um endereço da folia. O trecho, com cerca de 1,5 km entre os viadutos Santa Generosa e Pedroso, vai ser fechado nos dias 11, 12, 13 e 17. Entre as apresentações confirmadas no local está a cantora Cláudia Leite. A Prefeitura anunciou ainda que vai intensificar o combate a abusos infantis durante o Carnaval, tanto na exploração sexual quanto de trabalho. Por isso é esperado que os blocos incentivem as denúncias. E sabe aquela rotina desagradável de conviver com cheiro de urina nas ruas durante a folia? Quem for flagrado vai ser multado em R$ 500. Apesar dos 21 mil banheiros químicos que vão ser espalhados na cidade, 160 funcionários da Prefeitura vão fiscalizar o péssimo hábito de alguns foliões. Toda iniciativa dessa parte das pessoas de fazer isso será coibida pela Guarda, será coibida pela Polícia Militar e será aplicada a multa pelo agente vistor. Evidentemente vai no CPF da pessoa, vai para a casa da pessoa, que de algum modo isso vai ser cobrado. Próximo domingo, tem transmissão ao vivo da Liga de Basquete Feminino 2018. Acompanhe as emoções de Presidente Venceslau e Vera Cruz Campinas. Confira todas as jogadas com narração de Vini Rodrigues e comentários da medalhista olímpica Janete.
LBF 2018. Próximo domingo, 3 da tarde. O que você quer para o seu 2018? Aventura, amor, novidade? A gente tem. E se além de tudo isso você quer segurança, economia e tecnologia, a gente tem também. Tudo novo Volkswagen. Aproveite o começo do ano com taxa zero em toda a linha nacional. Isso mesmo, toda a linha nacional com taxa zero. Fox Connect completo por R$ 49.990. E Move Up TSI 2018 com parcelas de R$ 699. Volkswagen Vale. Para melhorar a educação, a Prefeitura está fazendo a lição de casa. Muito trabalho. Com 26.000 novas vagas nas creches, São Paulo bateu um recorde histórico. Mais de 300.000 crianças matriculadas. Pela primeira vez na história da nossa cidade, a fila da pré-escola foi zerada. E, além disso, 9.000 novos professores foram contratados. A Prefeitura trabalhou e vai trabalhar ainda mais. Prefeitura de São Paulo. Trabalho, trabalho e trabalho. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Escritura grátis até 28/2/2018. Guarujá Goldens, para você. Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. O mundo não para. Investigações se aprofundam. Catástrofes surpreendem. Mudanças são exigidas. E você acompanha tudo isso no Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. O sol voltou a aparecer aqui em São Paulo e aumentou a temperatura. Apesar da nebulosidade, não tivemos chuvas e tudo indica que o tempo continua firme nesses próximos dias. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente. Uma massa de ar seco garante tempo firme no sul e aqui no sudeste. E com a entrada de um ar um pouco mais frio, as temperaturas ficam amenas, principalmente durante a madrugada. Na costa paulista e fluminense, pode chover fraco ao longo do dia. Já nessa faixa entre o Espírito Santo, o sul da Bahia, passando pelo centro-oeste até o estado do Acre, também chove a qualquer hora, mas com maior intensidade. Vamos dar uma olhadinha na nossa tabela de temperaturas para amanhã? Em Porto Alegre, teremos mínima de 19, máxima à tarde de 30 graus, com muito sol e tempo firme. No Rio, máxima também na casa dos 30 graus, mas com tempo bem estável. Assim como em Brasília, mas por lá a máxima vai ficar em torno dos 27 graus. E em Maceió, tempo firme, com máxima de 31 graus. Para São Paulo, o tempo fica assim, olha. Com a massa de ar seco em atuação, grande parte do estado terá um dia de sol forte, calor e tempo firme. No litoral e nas regiões sul e leste, o que inclui aqui a capital, a nebulosidade ainda predomina, mas só há previsão de chuva fraca na costa. Nas cidades de Araraquara, São José do Rio Preto e também Bauru, a máxima chega aos 31 graus. Mais ao leste, não esquenta tanto. Em Sorocaba, as temperaturas ficam entre 17 e 27 graus e em Santos, no litoral, entre 20 e 26 graus. Para a capital também não deve esquentar muito nesses próximos dias não, viu? Olha só, nessa quinta-feira teremos mínima de 18 e máxima à tarde de 25 graus com muita nebulosidade. Aí na sexta-feira a máxima fica em torno dos 26 graus, no sábado dos 25,
sempre com sol entre nuvens, mas sem chuvas por aqui. Nos Estados Unidos, diante do Congresso, o presidente Donald Trump fez ontem o anual discurso do Estado da União. Entre outras declarações polêmicas, ele anunciou que vai manter aberta a prisão de Guantánamo, em Cuba. Usada para prender suspeitos de terrorismo sem qualquer processo judicial, a prisão é conhecida por ser um centro de tortura de estrangeiros. Trump pediu ao Congresso mais dinheiro para as Forças Armadas e prometeu manter pressão máxima sobre a Coreia do Norte. Ele defendeu reformas na imigração e foi vaiado por democratas ao declarar que, atualmente, um único imigrante nos Estados Unidos pode patrocinar a ida de muitos parentes para lá. Em mais um ataque contra os curdos na Síria, o exército turco provocou hoje o deslocamento de milhares de pessoas. Violentos confrontos ocorreram nesta quarta-feira em Afrin, território curdo no norte da Síria. A ofensiva da Turquia na região começou há menos de 2 semanas e mira as unidades de proteção do povo curdo, aliadas dos Estados Unidos na guerra contra o Estado Islâmico. O exército turco nega ter atingido civis, mas hospitais em Afrin dizem que estão recebendo muitas vítimas, segundo a agência France Press. Os turcos continuam atacando com a ajuda de milícias sírias da oposição. O movimento dos trabalhadores sem teto está, desde agora à tarde, interditando parcialmente a Avenida Paulista no sentido Consolação. Eles pedem que o governo federal retome o programa Minha Casa Minha Vida. Segundo eles, as contratações de novas moradias estão paradas desde a posse do presidente Michel Temer em 2016. Os manifestantes estão desde as 15 horas em frente ao prédio da Caixa Econômica Federal, aguardando uma reunião entre o banco e o movimento dos trabalhadores sem teto. O MTST discute a retomada da contratação do Minha Casa Minha Vida entidades. Os manifestantes ainda aguardam o resultado da reunião. Eles estão entre a Rua Frei Caneca e a Rua Augusta, aqui na Avenida Paulista. As faixas para carro também estão fechadas desde a Consolação até o MASP. O trânsito ficou intenso durante toda a tarde. A CET e a Polícia Militar acompanham o ato. A taxa média de desemprego no Brasil em 2017 foi de 12,7%, a maior desde 2012. No ano anterior, a taxa estava em 11,5%. Esses índices representam as médias mensais. No último trimestre do ano, o desemprego recuou. A população ocupada cresceu 0,9% em comparação com o trimestre anterior. Em dezembro, o país tinha 12 milhões e 300 mil profissionais procurando trabalho. De acordo com o IBGE, o número de pessoas que trabalham sem carteira assinada, pela primeira vez, superou em cerca de 1 milhão os trabalhadores em regime de CLT. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Na média do ano passado, como a gente viu, a taxa de desemprego foi bem maior que em 2016. Foi o pior ano em décadas. Mas dezembro foi o primeiro mês com desemprego menor que no mesmo mês do ano anterior. Isso não acontecia desde outubro de 2014. Mais uma vez, as notícias econômicas parecem a história de um atropelamento. O médico diz que a pessoa tem fraturas múltiplas, está toda arrebentada e vai demorar para sarar. Mas não corre risco de vida e nem de ficar com nenhuma sequela. Ou seja, como em um atropelamento feio, foi ruim, mas começou a passar. O número de pessoas empregadas continua aumentando. Em um ano, aumentou 1.900.000. A maioria dos empregos novos é sem carteira ou é bico, é verdade. As empresas ainda estão com medo de contratar, mas isso começa a mudar também. Como o desemprego é tão alto e a gente diz aqui que tem mais gente trabalhando? Como a gente sempre explica, a taxa de desemprego é a proporção das pessoas que quer trabalhar e não consegue. É diferente da quantidade de pessoas que está trabalhando e está crescendo. O total de salários pagos no país também, a massa salarial cresceu em 2017. Em 2015 e 2016 tinha caído. Então, a massa salarial começou a crescer. Há mais gente trabalhando. O crédito dos bancos para as famílias também começou a crescer em meados do ano passado. E o endividamento das famílias caiu para o nível mais baixo desde 2010. Em geral, esses são os sinais de que o consumo vai continuar a crescer. Cresceu bem pouquinho no ano passado. As vendas do varejo devem ter crescido pouco mais de 1%. Neste ano, o consumo das famílias vai crescer bem mais rápido. Em resumo, a recuperação da economia começou a engrenar.
A gente foi atropelada, é certo. Está difícil de ver que a melhora está vindo. Mas 2017 foi o fim dos terrores da crise. Agora é o começo do alívio. Boa noite. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Michele Janella. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o deputado federal do PT de São Paulo, Paulo Teixeira. Eles vão conversar sobre as eleições deste ano. E a gente começa falando sobre o jogo que acontece daqui a pouquinho na estreia pela Copa do Brasil. Boa noite, Michele. Boa noite, Estela. Olha, o São Paulo entra em campo no Estádio do Café, em Londrina, contra o Madureira, às 9h45 e sai aí em busca do primeiro título na competição. Além disso, o tricolor acertou a venda do meio-atacante Michael Suell para o Grêmio. E o técnico Dorival Júnior ainda não vai poder colocar em campo o que ele tem de melhor. Unido, Cueva segue de fora. Petrus está suspenso. Nenê e Trellis ainda não estreiam. Em campo, força máxima disponível. O jogo desta noite em Londrina, no Estádio do Café contra o Madureira, que vendeu o mando de campo, é decisivo. Partida única. Vitória ou empate classifica o São Paulo para a segunda fase da Copa do Brasil. O regulamento dá essa vantagem ao time melhor ranqueado. O tricolor, que começou capengando no Paulista, campeonato que não conquista desde 2005, inicia logo mais à noite sua jornada rumo à taça que realmente lhe falta, independentemente de premiação recorde nesta edição de 2018. Por ser um título inédito e ser um título importante de qualquer temporada, acho que a gana de ganhar é a mesma. Acho que a recompensa que é maior e a gana é a mesma. Na França, Neymar deu show na Copa da Liga Francesa. E arranjou mais uma confusão no jogo entre o Rennes e o Paris Saint-Germain, que segue para a final. O placar terminou em 3-2 para o PSG. Olha o que aconteceu. Falando português claro, ele deixou o jogador do Rennes no vácuo e isso revoltou os adversários, que foram tirar satisfação com o brasileiro no fim do jogo. Pro Neymar, foi apenas uma brincadeira. Eu até falo que o futebol tá meio chato, porque hoje em dia não se pode fazer nada, porque tudo vira polêmica, tudo vira chateação. Fiz uma brincadeira com um cara dentro do campo ali, que foi comentário e tirei a mão. E já vamos colocar polêmica nisso, vamos falar um monte de besteira, né? Então eu faço isso com os meus amigos, porque eu não posso fazer com o adversário. A gente estava conversando o jogo inteiro e acabei brincando com ele ali no campo, né? Foi uma brincadeira, mas já vamos colocar polêmica nisso. Então por isso que eu falo que o futebol, nesse quesito, está um pouco chato. E agora vamos falar de Fórmula 1. A Fórmula 1 acabou com as Grid Girls, não vai ter mais os desfiles daquelas garotas que ficavam bonitas, lá, bonitas, exuberantes. Adriane Galisteu, que conheceu o Senna, né? Ela era uma Grid Girl. O que você achou sobre isso, Mi? Eu não sei, tem um lado do machismo, né? O que acontece? A Liberty Media, que é a nova detentora dos direitos da Fórmula 1, ela optou por tirar as meninas que faziam aqueles desfiles, que ficavam ali segurando as bandeiras, né? Na região dos carros, porque disse o seguinte, ó, isso não condiz com os valores e com a imagem que a Liberty quer passar aos fãs da categoria. E, no fundo, eles querem fazer o quê? Trazer novos patrocinadores, novas marcas para o evento. Querem fazer com que a Fórmula 1 deixe de ser um evento tão machista e masculinizado, digamos assim. Mas eu acho que também tira um pouco do charme, da graça, da beleza da prova. Olha, eles querem priorizar a família, né? Pode ser. E olha, 3 partidas movimentaram ontem os confrontos da segunda fase, né, Michele, da Libertadores, né? Vamos aos gols? Vamos! Jogando em casa, o Carabobo da Venezuela venceu o Guarani do Paraguai e jogará pelo empate na partida de volta. Mago, aos 19 do primeiro tempo, garantiu a vitória, 1-0. O Santiago Wanderers do Chile recebeu o Melgar do Peru e foi logo abrindo o placar aos 2 minutos de jogo com Viotti. Nos acréscimos da primeira etapa, Cuesta aproveitou o vacilo da defesa e marcou um golaço. E ficou nisso, 1-1 e só. Mesmo o placar do empate entre Banfield e Independiente del Valle. Civitanite, de pênalti, abriu o placar para o time argentino. A resposta dos equatorianos veio na mesma moeda. Barreiro deixou o dele nos acréscimos e definiu a igualdade. Todas as partidas de volta acontecem no dia 6 de fevereiro. E tem equipe brasileira estreando no campeonato. A Chapecoense recebe o Nacional do Uruguai hoje também em Chapecó. E o Vasco enfrenta a Universidade de Concepción do Chile fora de casa.
É a segunda vez que o Vasco jogará em Concepción, no Chile. Na primeira, em 2001, a equipe venceu o Deportes Concepción por 3-1 também pela Libertadores. Agora o adversário da vez é a Universidade de Concepción. E a tendência é que o técnico Zé Ricardo mantenha a mesma formação do clássico contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca, na tentativa de buscar um melhor entrosamento do time. O zagueiro Ricardo falou sobre o duelo desta quarta-feira. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente também sabe que o jogo não decide só aqui, que também tem o segundo jogo lá em São Januário, então a gente tem que ser inteligente e tem que dar o nosso melhor e, se Deus quiser, sair com uma boa vantagem para decidir em casa. Universidade de Concepción e Vasco disputam uma vaga na sequência da Libertadores. E quem avançar terá pela frente um time boliviano, Oriente Petroleiro ou Jorge Wilstermann. Muito obrigada, Michele. Obrigada, Estela. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Com você, Gambetta. A 11ª edição da Campus Party reúne fãs de tecnologia de todas as idades. Este ano, os esportes eletrônicos estão entre os principais destaques. Arquibancada, plateia para uma disputa no ar. São as batalhas de drones. A corrida de drones é considerada um esporte já tem mais ou menos uns 5 anos. A gente está começando com esse esporte aqui no Brasil. O ano passado, dentro da Campus Party, a gente fez o primeiro campeonato brasileiro. Você acha que isso aqui é brincadeira? Não é, não. É coisa séria e é dinheiro alto, viu? Nós somos o terceiro em visualização de jogos eletrônicos, ou seja, nos esportes nós somos o terceiro lugar no mundo. E em comércio, venda e compra, nós somos o 11º. A gente já chegou a movimentar mais de 2 bilhões de dólares em jogos eletrônicos. Hoje, isso não está passando de 980 milhões de dólares. Caiu muito por causa da crise. Mesmo em anos de crise, esse empresário investiu em criar e construir simuladores. Em 4 anos, a empresa cresceu 7 vezes. Você tem que ser diferenciado, né? Se você não conseguir um produto diferenciado, porque fazer a mesma coisa que outros fazem, acaba sendo fácil, entre aspas, e você entra no senso comum. A tecnologia como experiência é só uma parte desse negócio. O mercado de trabalho nessa área também promete. Eu acho que toda a workforce que a gente tem hoje em dia, de motorista, de caixa, tudo isso vai virar programador daqui a pouco, porque tudo isso vai deixar de existir, entendeu? Na Campus Party desse ano, o maior evento de tecnologia da América Latina, são esperadas 100 mil pessoas na área aberta ao público, no pavilhão de exposições do AMB em São Paulo. Na parte interna, são 12 mil campuseiros, esse pessoal que em algum momento dorme nas barracas e depois volta para o computador. Por 5 dias, eles têm acesso a uma internet super rápida, de 40 gigas por segundo, mas só por cabo, para evitar ataques de hackers. Não trava, é impossível travar, porque é bem rápido, né? Aqui são mais de 150 horas de palestras e o lugar perfeito para contatos. Eu estava com um problema e a gente está trocando ideia, trocando experiências. Isso é muito positivo. Conhecer as comunidades, se envolver nas comunidades, isso é interessante, além da diversão. E justamente pensando no futuro, a Campus Party pela primeira vez criou um espaço exclusivo para as crianças, os futuros desenvolvedores. Programação, robótica, existe um mundo para as crianças. Segundo especialistas, a partir dos 2 anos de idade, já é possível ter contato com esse conteúdo. A robótica deve ser vista como linguagem e as pessoas, as crianças, os adultos que não se apossarem dessa linguagem, eles têm forte probabilidade de terem dificuldades para o mercado futuro de trabalho. A programação da Campus Party vai até sábado no pavilhão de exposições do AMB. A entrada para parte do evento é gratuita. Para quem quiser assistir a todas as palestras e participar de workshops, o ingresso é caro, custa a partir de R$ 320. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da condenação de Lula sobre os planos eleitorais do PT. Entrevisto o deputado federal Paulo Teixeira, petista histórico, de extensa atuação na vida pública, como vereador, deputado estadual, deputado federal, vice-presidente nacional do PT atualmente. E também Paulo Teixeira foi líder do PT na Câmara Federal. Obrigada, Paulo Teixeira. Obrigado, Maria Lídia. Bom, muita coisa sendo definida a respeito de Lula, e isso quer dizer a respeito do PT.
e aliados do PT. Ontem, 2 decisões do Judiciário certamente frustraram muito as expectativas de Lula e dos petistas. A negação do habeas corpus, que ele havia solicitado no STJ, e também a decisão no Supremo Tribunal Federal de não colocar em votação aquela questão da prisão após decisão judicial de segunda instância. Isso é indicador de que cada vez mais a prisão de Lula é inevitável? Acho que não. Boa noite ao telespectador, Estela Gamberini e você, Maria Lídia. Não é pela seguinte razão. Essa sentença de primeiro grau, confirmada no Tribunal Regional Federal, não pode subsistir, porque ela não provou ato de ofício e não provou benefício. E eles não acusaram do que ele se defendeu ali no tribunal. Então, eu acho que os tribunais superiores vão reformar essa sentença. E o que aconteceu ontem não dá indícios nenhum, porque o vice-presidente do Tribunal do STJ, ele diz o seguinte: ainda não há o perigo. Ele acha que o perigo haverá na decisão final. Ele falou, ainda é muito cedo para interposição desse habeas corpus. Eu acho que não. O Lula cresce nas pesquisas, hoje ele lidera, aumentando o seu percentual nas pesquisas. O Datafolha, que é um instituto indiscutivelmente respeitável, mostra isso, e é o vazio quando tiram Lula da pesquisa. Mas Paulo Teixeira, eu estou aqui pensando no seguinte sentido. Com aquela sentença, naquele julgamento, com a sentença, por unanimidade, Lula só teve direito aos embargos declaratórios, não teve direito a embargo infringente, que possibilitaria um questionamento de conteúdo da sentença. Ele não tem como questionar aquele conteúdo. E você fala nessa possibilidade do Tribunal Superior mudar o conteúdo da decisão de segunda instância. Muda como? A partir do quê? Se não cabe recurso? Não cabe. Recurso legal. Cabe recurso. Embargo infringente? Não cabe um embargo infringente. No Tribunal TRF4, cabe embargo de declaração, que ele vai interpor embargo de declaração. Sim, aí é uma questão mais formal. E aí caberá um recurso ao STJ e depois ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, nós temos agora a esperança que eles reformarão essa sentença, as nulidades da sentença de primeiro grau, isso é, não comprovou o ato de ofício, não comprovou a aquisição do imóvel. Para os desembargadores comprovou, né? Eu digo, mas... Eles falaram o tempo todo em prova. Mas aí, Maria Lídia, ali tem um corporativismo, né? Veja, e quem garante que não haverá corporativismo em instâncias superiores, partindo dessa premissa que ela pudesse ser verdadeira? Não que eu ache que seja, ali entendeu? Tem, na minha opinião... Partindo disso, vocês não correm o risco de haver apenas a subscrição da sentença da segunda instância? Acho que não. Ali no Paraná e no Rio Grande do Sul tem o que a gente chama da Conexão Curitiba. São os amigos do Moro. Tanto que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, eles não ouviram os argumentos da defesa. Eles já tinham a sentença pronta. Foi o que aconteceu. Eles já começaram a ler e se combinaram para não ter nem a divergência que é comum num tribunal. Então, ali é uma influência de natureza política. Os tribunais superiores, essa influência diminui. E nesta direção que eu entendo que Lula receberá um habeas corpus para que ele não seja preso, e essa sentença de primeiro e segundo graus serão reformadas pelas nulidades dessas sentenças. Bom, teremos que aguardar, né? Certamente. E eu vejo que para você a esperança é a última que morre. Mas agora tem uma outra questão, que é Lula ser ou não candidato. A questão do enquadramento na lei da ficha limpa. Antes mesmo da definição, no dia seguinte àquele julgamento e à condenação, o PT reafirmou a candidatura de Lula. E aí a minha indagação é se essa reafirmação numa situação que depende de tantas variáveis não é uma atitude desrespeitosa com o eleitor, sendo que nem vocês têm a certeza de que Lula de fato possa ser candidato. Olha, Maria Lídia, qualquer cidadão brasileiro que fosse condenado nas condições que Lula foi condenado, estaria nesse momento indignado.
E se nós permitirmos que vire jurisprudência aquela decisão, servirá para qualquer um, numa empresa, no setor público, você condenar sem provas. E é nesta direção... Não é o que o tribunal decidiu. Mas isso é importante também destacar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por isso que não há um consenso, não né, há um em relação a isso. Mas por isso que o sistema brasileiro permite recursos às cortes superiores. Claro, porque você legais, sai do regionalismo, do corporativismo. Legais. Bom, se nós temos a certeza da inocência do Lula, nós temos que recorrer e não pode subsistir essa decisão. Portanto, eu creio que ele terá essa decisão anulada e ele poderá ser candidato à presidência da República. Então, ninguém pode se utilizar do Poder Judiciário, antigamente era dos militares, agora do Poder Judiciário, para influenciar no sistema democrático e na democracia. Se querem derrotar Lula, tem que derrotar nas urnas e não a partir de mecanismos políticos de utilização política de instituições judiciais. Agora, nós vamos então recorrer ao STJ, vamos recorrer ao Supremo Tribunal Federal e Lula, que hoje lidera as pesquisas, nós reafirmamos que ele será nosso candidato porque cremos na sua inocência. A última questão. O PT nasceu e cresceu sob a tutela de Lula. Com a condenação e na hipótese de, mesmo com todos os recursos previstos em lei, garantindo o direito de defesa de Lula, a defesa dele, advogado entra com esses recursos, se eventualmente for mantida a condenação, o PT fica órfão e desvalido? O PT tem força política para prosseguir sozinho sem Lula? Olha, Maria Lídia, em primeiro lugar, nós acreditamos na reversão desse quadro. Sim, isso é uma coisa. Reafirmar. Mas eu estou admitindo uma outra hipótese. Se acontecer a hipótese que você Essa diz, outra hipótese. O Lula é nosso e ele forma um campo político. E muitos dos brasileiros quererão saber em que campo está o Lula e com quem estará o Lula e certamente vão segui-lo. E nós temos muita gente qualificada no PT e fora do PT também para a disputa. Então, eu creio na nossa vitória nas eleições de 2018, isso já dizendo a você em janeiro. Muito obrigada, Paulo Teixeira. Uma boa noite. Obrigado. O Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Boa noite. Você já fez alguma loucura por amor? Esse é o tema do bate-papo de hoje, 10h30 da noite no Todo Seu.